Senhor, queridos, boa noite. Vamos colocar de pé. Quero te cumprimentar com a paz de Cristo também. Sejam bem-vindos. Aos irmãos lá do Rio Grande do Sul que estarão acompanhando conosco, sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? Eu quero te convidar, feche os seus olhos, apresente diante do Senhor a tua vida nessa noite. Nós estamos aqui com o propósito de ouvirmos o coração de Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, Deus, vem sobre este lugar. Vem sobre a tua igreja, Jesus. Os teus filhos, Pai. Nesta noite nós clamamos, Pai, Abba. Vem encher este lugar, Jesus. Nós te queremos, Pai. Toma direção, Pai, cerca este lugar com os teus anjos, Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas, Pai, no teu altar, Pai, e o teu sangue seja derramado, nos lavando, nos purificando de todo pecado, iniquidade, transgressão, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos declarar: não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Diga: tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença e contemplar a tua glória e bondade. Vamos provar
o quão real é tua presença e contemplar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença e contemplar na tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vem, Senhor Jesus, encher este lugar, Pai, com a tua glória, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Te queremos mais do que ontem, Jesus. Te queremos, Pai, mais do que a semana passada, ao qual nós viemos à tua casa, ao qual nós viemos à tua presença. Queremos te ver, a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. A tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar,
deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Aleluia. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: o amor não se compra, nem se merece. O amor
se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, e quero conhecer Jesus, e quero conhecer Jesus, e quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais velho entre milhares de milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares de milhares. Diga: Yeshua. Põe sua mão no seu coração. O Senhor Jesus quer falar contigo nessa noite. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar o teu ministério. Ele quer curar a tua casa, a tua família. A única coisa que nós precisamos é entregar o nosso coração para o nosso Pai e dizer: Pai, usa-me como Tu queres, aonde o Senhor desejar, da Sua maneira. Nunca me esquecerei. Feche os seus olhos, não se distraia. Do dia em que o Senhor me chamou, e sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Eu nunca me esquecerei do dia em que o Senhor me chamou, e sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Mas os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui. Deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar do arado e fugir. É verdade. Eu nunca me esquecerei do dia que o Senhor me chamou, e sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui.
Mas os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui. Deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar do arado e fugir. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena largar tudo por ti. Diga isso comigo. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena largar tudo por ti. Coloque isso no seu coração nessa noite. Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar do arado e fugir, pois eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti e esperar em ti. Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar do arado e fugir, pois eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti e esperar em ti. Levante suas mãos e diga: usa-me, por favor, usa-me, aonde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me. Declare isso comigo. Usa-me, por favor, usa-me, aonde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me. Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar do arado e fugir, pois eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti e esperar em ti. Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar do arado e fugir, pois eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti e esperar em ti. Aleluia, Senhor. Põe a mão no seu coração. Deus, não permita, Jesus, que nós, Pai, venhamos ser consumidos, Pai, pelas circunstâncias, Jesus. O Senhor nos escolheu e nos elegeu desde o ventre da nossa mãe.
E sonhou para nós, Pai, um final bom. E sonhou para cada um de nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que nós viéssemos viver uma vida em abundância em Ti. Cristo em nós, a esperança da glória, Jesus. Seja, Pai amado, na nossa casa, seja lá no local de trabalho, seja na escola, Pai, em meio, Pai, a uma sociedade corrompida. Muitas vezes, Senhor, a nossa carne que é fraca, ela grita, e as circunstâncias nos dizem, Senhor, que o Senhor se esqueceu de nós, mas não, isso não é verdade. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajuda, Senhor, Pai, também nas nossas fortalezas, porque muitas vezes pensamos, Deus, que somos fortes, mas a Tua palavra nos diz, Deus, que aquele que pensa, Senhor, estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos qual provação que o Senhor vai liberar para as nossas vidas, mas eu confio na Tua palavra que o Senhor não nos tentará, não nos permitirá, Senhor, irmos além daquilo que podemos suportar, porque a Tua palavra nos garante que junto o Senhor já nos deu o escape e o livramento, Pai. Então eu entendo, Jesus, que se o nosso coração estiver firme na força do Teu poder e da Tua palavra, Senhor, e revestido, Senhor, de toda a armadura dos céus, vamos resistir aos dias maus, Senhor, e depois de ter terminado tudo, permanecer inabalável, Jesus. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei pela fé que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim, porque eu vivo pela fé. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais, jamais, jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração. Diga bem alto. E jamais vai se esquecer de mim.
Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Declare bem alto isso. E jamais vai se esquecer de mim. Jamais, jamais vai nos abandonar. E jamais vai se esquecer de mim. É por isso que eu continuo adorando e cantando e exaltando o nome do Cordeiro, porque Ele me ama, porque Ele te ama, querido. Ele jamais vai te deixar a tua própria sorte. Ele jamais vai te entregar nas mãos do inimigo. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquece. Ele jamais abandona. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. E não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Ele está no mesmo lugar aonde que Ele estava quando o seu filho Jesus estava entregando sua vida numa cruz e declarando: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lá junto nos momentos ruins, nos momentos de angústias e de tristeza, porque Ele é socorro. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais, diga isso bem alto, vai se esquecer de mim, vai se esquecer de mim e jamais vai se esquecer de mim. Aleluias, aplauda Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar teu assento, queridos. Aleluias. Aleluias. Paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a esta casa. Nós cremos no mover do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só um instantinho aqui, queridos.
Queridos, eu quero nesta noite, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui. E o fato dessa porta estar aberta é resposta do clamor da sua alma. Amém? Nós não nos movemos pelo que vemos, mas nos movemos por fé. E Jesus te trouxe aqui, me trouxe aqui nessa noite para compartilhar no teu coração. Amém? Pega a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 133. Salmos 133. Eu quero compartilhar com cada um de vocês o que eu tenho aprendido do Senhor, não só por teoria, mas por prática. E sempre que nós temos a oportunidade, no dia a dia o Senhor nos ensina. Amém? Quem achou, diga amém. Quero ler com você rapidamente. Todos nós conhecemos esse texto que diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas das suas vestes, e é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali Deus ordena a bênção. Fala comigo, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Guarde sua Bíblia um pouquinho, eu quero olhar para você. Quando Davi, pela terceira vez, quando foi ungido rei, ele assumiu o trono de Israel. E o contexto ali era que o reino estava dividido. Você vê o povo de Israel, Jerusalém, dividido do povo de Judá. Era como se você visse duas tribos, dois irmãos, um desviado da presença de Deus e o outro tentando ainda, como remanescente, buscar a Deus. Mas quando Davi assume o reino, o contexto histórico ali era que as tribos, os irmãos, eles estavam divididos. A família, as 12 tribos de Israel, elas estavam passando por um problema sério de convivência. Ninguém mais estava de acordo, ninguém mais estava andando na mesma direção ao qual Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó havia determinado para cada uma dessas tribos. E foi nessa realidade que Davi recebeu o reino de Israel para governar. E a Bíblia diz que quando Davi assumiu o reinado, ele se assentou ao trono e ele declarou no seu primeiro discurso: finalmente Deus reina sobre Israel. Ele estava dizendo que ele iria, através de Deus, do direcionamento de Deus, governar o seu povo. E a primeira dificuldade que ele encontrou foi trazer de volta a união e a unidade do corpo de Cristo. Amém? Estrategicamente falando, como um rei precisa de um exército bélico, ele precisa de soldados, ele começou a se preparar, porque Israel sempre viveu tempos de guerra, de perseguições, de lutas. E Israel estava vivendo também ao tempo todo perseguições. Você vê Davi aparecendo no cenário, os filisteus estavam querendo destruir o povo judeu. Você conhece a história? Se levantou Golias, e Davi se levantou com aquilo que Deus havia dado para ele. E o que é que Deus deu para Davi? Não foram uma espada, não foi uma armadura, não foi um capacete, não foi talvez nem um estilingue, nem 5 pedras. Deus deu para ele intimidade, fogo e paixão. Ele se levantou contra aquele homem com a força que Deus havia colocado nele. Intimidade, fogo e paixão. Quando Davi assumiu o reinado, ele encontrou essa dificuldade. Como que eu vou trazer de volta as tribos? Você vê em outros momentos, quando ele conseguiu unificar, ele teve o outro desejo, que
que foi de trazer a arca de volta para casa. Mas quando ele escreve esse Salmo 133, ele fala: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ele começou a trazer de volta a unificação através da paz, através de arrependimento, através da reconciliação. A palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós que sois pacificadores. Pacificador, sabe o que é pacificador? É você ver uma família dividida, os irmãos em contenda, você olha para o seu filho e para a sua filha, e de repente elas estão brigando, o que você faz? Você corrige, mas traz para que cada um cuide um do outro. Estrategicamente, militarmente falando, Davi precisava de todas as tribos, porque não só Israel vivia sendo atacado, mas é o projeto de Deus que a família esteja em união, unidade. A pergunta que eu te faço: Davi primeiro ele trouxe unidade, mas ele diz: olha, quão bom seria e agradável seria que os irmãos vivessem em união. Fala para o teu irmão: união é diferente de unidade. Nós temos aqui hoje unidade, nós temos quantidade. Mas se você, por exemplo, pegar um saco de batata de 60 quilos, e você começa a descascar aquelas batatas, elas estão dentro daquele saco em unidade, sim ou não? Existe um número ali. Mas você descasca aquilo ali, começa a botar na panela de pressão e passa um tempo ali fervendo, elas estão juntinhas, depois você pega aquela batata e põe lá no esmagador, e ela se torna o quê? Um purê de batatas. O objetivo em Deus é que a família fosse como um purê de batatas, porque depois que você esmaga e mistura, você não consegue mais distinguir um do outro. Todos são um em Cristo. Então você imagina que, tanto estrategicamente militarmente falando, Davi precisava que os irmãos fossem um só nas batalhas, um só em Deus, um só na família. E há uma unção, há um poder, há um óleo que é derramado sobre a família quando ela é uma só em Cristo. Como Paulo ele começa a ensinar sobre o corpo de Cristo, ele começa dizendo que cada um tem uma função específica. Cada um tem uma função específica. Imagine você, eu vou colocar assim, que alguns ministérios, por exemplo, dentro da igreja, você vê, você tem um apóstolo, você tem um mestre, você tem um pastor, o evangelista e o profeta. Cada um tem uma função específica. Tem uma canção, uma música de criança que ela fala dos dedos, né? Que um é um furabolo, o outro é não sei o que, não sei o que. Mas preste bem atenção. Por mais que alguns tenham mais força do que o outro. Você sabe qual é o dedo que você mais tem força na sua mão? Você já parou para pensar? É esse aqui, ó. Por isso que ele parece ser menor do que os outros, mas ele é o mais forte. Por isso que ele é chamado de dedão. Sim ou não? Porque ele é pequeno, mas ele é forte. E você, pasme, que se na guerra um homem que segurasse a espada perdesse este dedo aqui, ele se tornava inválido para a guerra, porque não conseguiria mais segurar a sua espada nas mãos. Mas aí você olha nas suas mãos, você tem um dedo que é maior do que o outro, para alcançar e fazer coisas específicas. E aquele que é menorzinho de todos, talvez, que é o mais magrinho, o mais mirradinho, você olha, ele não serve para nada. Mas preste bem atenção, aquele menorzinho, ele vai e alcança lugares que os outros não alcançam. Faz assim, tenta coçar o seu ouvido com esse dedão bem grosso aí. Você consegue coçar lá dentro? Não. Agora pega o pequenininho ali, o menorzinho, mais fininho. Você vai até a profundeza lá do abismo. Ele chega em lugares onde que os outros não chegam. Assim como o corpo de Cristo, cada um tem uma função específica. Assim como na família de Deus, cada um tem uma função específica. Davi estava querendo trazer de volta a função específica de cada irmão, de cada família de Israel. Nós olhamos para a família, cada um de nós temos uma função. Deus deu para o homem o quê?
Sacerdócio. Fala bem alto comigo, sacerdócio. Deus deu para a mulher o quê? Adjuntora. Sim ou não? Deus deu para os filhos o primogênito, o quê? A bênção do primogênito, o mais velho. Ou seja, aquele que vai carregar o legado do seu pai. Deus deu os filhos mais novos para, como diz lá no início da história em Gênesis, encher e multiplicar a terra. Cada um tem uma função. Por mais que às vezes, talvez na sua casa, lá seja uma escadinha. Olha o que Deus fez nas tribos. Não pegou o mais velho, não pegou o mais forte. Olha o que Deus fez na família de Davi. Não pegou os homens preparados para a guerra, para se tornar rei. Pegou o menor de todos, o que tinha a aparência de que não valia alguma coisa. A aparência de Davi, coitadinho, ele era feinho, baixinho, ruivo, cheio de sardinha. Sim ou não? Você observa que quando Deus fala com o profeta, ainda tem mais um. E quando vem a presença de Samuel, Davi, porque Deus falou ao coração do profeta, o homem vê o que é a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Às vezes o menor da tua casa pode ser como José, separado para um momento específico para salvar a sua família. Entende? Independentemente se você é grande ou pequeno na sua família, cada um tem uma função específica. Quando Deus pega e traz a mulher para o homem, por que ele trouxe a mulher para o homem? Porque o homem não consegue viver sozinho. Mulher, o marido não funciona sem você. É verdade. Porque todas as vezes que eu no início do meu ministério tentava caminhar sozinho, porque minha esposa ela não queria, não entendia, não conseguia acompanhar. Então enquanto que eu voava, eu tinha um freio de mão aqui embaixo me segurando e trazendo de volta. Mas não é que a mulher ela é impedimento, mas a mulher ela traz equilíbrio. Fala para o teu irmão, equilíbrio. Olha para tua esposa, você que está com a sua esposa e sua futura esposa, fala assim, você veio para a minha vida para trazer equilíbrio. Quando Deus olhou lá no jardim, viu Adão sozinho, ele diz, não é bom, o homem está só. Vamos fazer alguém para estar junto com ele, do lado dele, dando equilíbrio, trazendo muitas vezes palavra de sabedoria. Eu ministrava outro dia, semana passada ali na outra igreja, e quando Deus pega e fala para Abraão, Abraão, ouve a tua esposa. É a pior coisa que o homem pode receber no seu coração. Porque o homem deixou de ser sacerdote e passou a ser um machista. A mulher deixou de ser adjuntora e passou a ser uma mulher feminista. Agora, ela começa a lutar por si só. Ela caminha independente do seu marido. Você quer ver uma verdade? Você pega aí 99% dos casais. O marido tem a sua conta financeira, a esposa tem a sua conta financeira. Você já viu como que seria estranho Adão chegar lá no jardim e falar assim, Eva, você pode me dar um pouquinho da comida que você fez aí para você? Não sou estranho o marido pedir para a esposa, ou a esposa pedir para o marido? Quando a esposa pede para o marido se enche, e ele fica mais ainda tupetudo quando ele tem para dar. Sim ou não? Mas a unidade do corpo de Cristo, que a ideia de família é ser um só, união, significa que eu vou tratar a minha esposa, você vai tratar o seu marido e os seus filhos de igual modo. E tratar de igual modo, aí você pensa, não, mas eu sou o chefe. Não, porque eu tenho o meu dinheiro, eu trabalho. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa. Quanto mais nós recalcitrarmos, ou seja, ir contra a vontade de Deus, os projetos de Deus para a tua vida e para a tua família, mais Deus bate com força na nossa vida. No ano de 2013, eu sofria muito, eu sou descendente de gaúchos, né? E no Rio Grande do Sul, o homem ele tem por primazia ser o provedor da casa, é ele que sustenta.
Mas também a maior característica de um gaúcho é ser macho, é ser valentão. Então ele atua dentro de casa com a sua família como um homem que domina e controla tudo e todos. Ele é a última palavra e acabou. Ele é muito macho. Mas é normal em qualquer família, você se está unindo para crescer, o marido vai ter esse entendimento que ele que tem que prover. Mas aí o que acontece quando a esposa trabalha? Algumas lá no Rio Grande do Sul não podem trabalhar. Os cultos da tarde lá só vem mulheres. É raro você ver um homem num culto. Normalmente quando ele vem num culto da tarde é porque está desempregado procurando emprego. Mas a maioria das mulheres vem no culto da tarde porque os maridos não deixam trabalhar. Algumas vêm escondido porque o marido não deixa ir para a igreja. E ainda quando trabalha, o marido faz assim, ó, bota aqui na minha mão, porque eu que administro. Isso é complicado. Porque quando você não valoriza as pessoas que Deus te confiou, porque a Bíblia diz que os filhos são teus ou são do Senhor. Quando você não valoriza de igual modo aquilo que você valoriza para si mesmo, você não consegue amar o teu próximo. Quando falo o próximo, é o que está mais próximo. Quem está mais próximo de você? É o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, o marido. Se você não o ama, ele, como a si mesmo e até o seu inimigo, porque muitas vezes dentro de casa, dentro de um casamento, o marido se torna um inimigo uma da outra. A esposa se torna inimigo, os filhos se tornam inimigos uns dos outros. É uma família dividida. Então preste bem atenção. Quando Deus planejou família, Ele pensou igreja. E igreja é o reflexo da família. Se a igreja hoje, como um todo, ela é uma igreja desestruturada, é uma igreja que tem muita coisa fora do lugar, o altar está desorganizado, como de modo geral você vê o reflexo da família. Então o que Satanás, o diabo, faz? Vamos mudar o propósito, vamos dar outras prioridades, vamos atacar os filhos, vamos colocar a enfermidade dentro da família. Por isso que Paulo, na sua sabedoria, ele vira para Timóteo e declara assim: Paulo, o homem que vai cuidar da casa de Deus, ele precisa ser um homem de uma mulher só, um homem íntegro, reto, não beberrão, um homem que dá testemunho, porque ele não pode cuidar da casa do Senhor se ele não consegue cuidar da sua própria casa. O que Paulo está dizendo? Um homem que tem equilíbrio com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E o problema de Davi, segundo o contexto da história de Davi, ele foi um homem que ele venceu todas as batalhas, ele unificou o seu povo, unificou o povo de Deus, mas ele perdeu aonde? No palácio? Ou nas guerras? Ele perdeu dentro de casa, no palácio. Enquanto que tinha inimigos para ele lutar, ele vencia lá fora, a sua família estava protegida. Mas quando ele ficou em casa, ele perdeu. Ele começou mandando matar o marido de uma mulher para ficar com ela. Gerou-se um filho, aquele filho morreu. E você observa que Davi, ele além de ter feito muitas coisas erradas, a primeira esposa dele, filha de Saul, ele era uma mulher inimiga do seu ministério, do seu chamado. Quando Davi tentava fazer algo para Deus, algo relacionado ao povo, ao seu chamado, ou até mesmo como o rei de Israel, ela só criticava. Ela dizia: olha o rei, que vergonha, andando seminu no meio das irmãzinhas. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantaria Noé ter entrado numa arca e sua família inteira ter ficado lá de fora? Sua esposa, os seus filhos. Quando Deus começou a falar com Noé de que haveria de destruir tudo, o que ele fez? Ele começou a trabalhar em Deus. Primeiro a esposa, depois os filhos e até as noras. Até as noras. Então preste bem atenção. Existe uma unção que não vai acontecer em nenhum outro lugar. Esta unção, ela é para alcançar
o objetivo de Deus na terra como igreja, porque nós não somos igreja aqui se não somos igreja em casa. Se nós não conquistamos e vencemos dentro da nossa casa, como que vamos vencer aqui na igreja? Então você vê que a realidade da igreja hoje é o reflexo daquilo que as pessoas vivem em casa. Um dia eu estava ouvindo um pastor dizer que o problema do Brasil, de Brasília, não é a corrupção. E eu parei para pensar, eu falei, esse cara está ficando doido. Que é o Brasil inteiro, o mundo inteiro olha para o Brasil e diz que o problema do Brasil é a corrupção. Sim ou não? O problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é o corruptor. Aquele que corrompe, aquele que distorce, aquele que usurpa, aquele que engana, aquele que está fazendo tudo errado. Olha como é que foi a colonização do nosso país. Vieram aqui os portugueses e eles trocavam ouro por coisas, pente de cabelo, espelho, por coisas simples. Eles levaram, eles usurparam, eles consumiram e sugaram as riquezas do Brasil, porque Portugal estava devendo. Mas se preste bem atenção, esta herança, ela existe até hoje sobre a nossa nação. Quem aqui já ouviu falar do jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, ele está até no hino nacional do nosso país. Deitado em berço esplêndido, ao som do mar a luz e o céu profundo. Significa que a nação brasileira, por cultura e por cadeias e prisões espirituais, aprendeu a se corromper e corromper, a se vender muito fácil, como Esaú, que se vendeu por um prato de lentilha. Eu sentei semana passada com um vereador aqui da cidade, e ele disse assim para mim: pastor, nos primeiros dias do ano, não tinha completado nenhum mês, porque nós estamos ainda em janeiro, hoje é o último dia, não completou nenhum mês, a Câmara de Vereadores nem está ainda trabalhando, porque eles estão em recesso, e já veio pessoas me oferecer dinheiro para favorecer empresas. E eu falei para ele: o que tu fez, meu irmão? Eu falei: levanta e sai daqui agora. Eu falei: glória a Deus. Mas e aí, quando ninguém está vendo, aquela oportunidade, você, marido, quando passa na rua, vê a irmãzinha, né, abençoada. Um dia eu estava com alguns jovens ensinando, e passou umas meninas, saíram da piscina, e eu ensinando a Bíblia, e de repente Satanás passa na frente deles. Eles olham para mim e olharam para as meninas e disseram assim: queima elas, Jesus. Eu falei: amém. Ele disse: até ficar bronzeadinha. Eu olhei para a criatura: oh meu Deus, sangue, fogo e labareda. Queima Deus, queima ele até torrar. Mas você vê, se o irmão olhar a primeira vez, foi por acidente, a segunda vez já está pecando. E ele falava para mim assim: pastor, quando eu olho pela primeira vez, eu olho muito bem, para a segunda vez não pecar. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, sai daqui, Satanás. Mas preste bem atenção, nós nos corrompemos tão fácil pelo que a gente olha, pelo que a gente ouve, por aquilo que a gente come. Alguns dias atrás eu fui atender uma mulher que ela estava tentando tirar a própria vida. E ela disse assim, depois de ser liberta: pastor, eu tive uma vida muito sofrida e difícil, e eu sei que Deus não me ouve mais, porque desde criança, quando meu pai foi embora de casa, minha mãe me abandonou numa rua, ela foi para uma outra cidade e me deixou lá e foi embora. Com 8 anos de idade, ela comia comida do lixo, foi abusada, violentada, se prostituía para poder comer e viver, para ter onde morar. E quando ela chegou na idade adulta, ela começou a usar drogas, bebidas, e ela passou a traficar para ter o que dar para de comer para os seus filhos, porque ela foi ganhando um monte de filho. E ela falou assim: pastor, Deus me abandonou, se esqueceu de mim. Só que o quadro, quando eu cheguei naquela casa, ela estava com um fio enrolado no seu pescoço, enrolado no
ventilador de teto, e o resto enrolado no pescoço de uma criancinha de 16 dias no seu braço. E ela disse: não tem mais solução para mim. Eu não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. Ela estava tentando tirar a própria vida. Ela nunca tinha ido para a igreja, nunca ouviu falar de Jesus. E aquela mulher chorou desesperadamente. E eu faço uma pergunta: como que nós fomos para lá? Porque Deus ouviu o clamor daquela alma. Como que você veio chegar aqui hoje? Porque Deus ouviu o clamor da sua alma. Em um determinado momento da sua vida, Deus viu o grito e o gemido da sua alma. Então nós olhamos hoje, a família está desestruturada. Não ensinamos muitas vezes os nossos filhos a viverem aquilo que nós estamos vivendo. Lá em casa é uma coisa impressionante. Quando eu estou no culto e Deus começa a me mostrar algumas coisas e eu começo a ter visões, ou estou em algum lugar fazendo algum atendimento, Deus me mostra alguma coisa, e o Samuel, de 11 anos, ele vem para mim e fala assim: pai. Aí eu falo: o que foi? Deus me mostrou isso. Eu falei: é verdade. É bem isso que eu estou vendo. Só que não fica só nisso, Caio, sabe por quê? Porque depois eu chamo ele para perto e falo assim: Samuel, eu quero te ensinar uma coisa. Ter visão, ter dom, ter unção não significa nada se você não souber o que fazer com isso. Se você não sabe o que fazer com as visões que Deus te dá, vai chegar um dia que você vai talvez dizer que foi experimentado em Deus, mas não entendeu nada. Veio o pássaro e roubou a semente, porque não houve entendimento. Olha o que Deus fala para o homem: homem, coabitai com a sua esposa com entendimento. Ninguém pega o manual de instrução. Entender as mulheres não é fácil, né, meu irmão? Não é fácil. O homem, ele é totalmente o oposto nos seus pensamentos, nas suas vontades, nas suas emoções. Normalmente o homem não expressa tanta emoção. Se você vê um homem muito choramingando no pé de uma mulher, é porque tem alguma coisa errada, né? Sim ou não? Mas hoje as coisas estão tão invertidas, porque agora a mulher, quando ganha mais, quer dominar sobre o homem. Eu sofria, eu me consumia comigo mesmo, porque eu nunca consegui ganhar um salário maior do que minha esposa ganhava. Minha esposa ganhando 12 mil reais, eu ganhando 1.000, 1.200. Sabe o que eu fazia? Chegava lá para ela: toma aqui o dinheiro. Mas eu entendo que ela tem uma unção, um dom de administração. Porque graças a Deus, Deus trouxe equilíbrio. E todo o dinheiro que chega da minha mão, eu falo assim: toma aqui, ó. Porque eu não sei administrar. Um dia ela me deu uma conta que estava atrasada. E junto estava a conta que ainda ia vencer. Adivinha qual que eu paguei? Aqui ia vencer. Cortaram a luz. Mas preste bem atenção, a gente vive muito no mundo da lua. Se não tivesse alguém para trazer equilíbrio, se a minha esposa não fosse uma boa administradora, meu Deus do céu, talvez não teria casa, não teria carro, não teria roupa passadinha, cheirosa. O homem sai de qualquer jeito, né, minha irmã? Esculhambado. A minha mãe tem que estar o tempo todo dizendo: ei, Bira, vai trocar essa meia. O que foi? É uma meia de uma cor e a outra é o sapato trocado, é um sapato de sininho, o outro todo quadriculado, é a roupa rasgada, é a roupa amarrotada, parece que tirou da embalada da garrafa, né? Olha só, tem funções específicas. E o problema é que o homem, quando deveria exercer o seu papel ministerial, não de dominador, não de controlador, mas sim voz de Deus, como sacerdote que vai todos os dias a Deus e chega para a família e diz: assim diz o Senhor. Ele está trazendo para a sua família Deus. Está trazendo para a sua família Deus. Hoje eu estou morando, não posso dizer que estou morando, eu estou ali
hospedado na casa do meu sogro. Minha casa está sendo construída nas mesmas terras. E minha esposa, quando nós chegamos lá, ela me cobrou muito para que nós fizéssemos culto doméstico. Fala comigo assim: culto doméstico é de Deus. E eu falei para ela assim: não vou fazer. Ela ficou braba. Ela me questionava dizendo: por que você tem que orar para ver se é de Deus você cultuar Deus? Tipo assim. Mas eu entendi que dentro da minha família, normalmente dentro de uma família existe resistência. Jesus, ele voltou para a sua terra, e a Bíblia diz que ali ele não pôde operar muitos milagres, porque ali não havia fé. Eles olharam para Jesus: não é ele, esse aí é o filho do Zé? É o filho da dona Maria? As suas irmãs não estão entre nós? Não é o filho do carpinteiro ali? A gente conhece esse cara, conhece o passado dele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por causa do passado, a tua família te julga, te questiona, te reprova. E o que eu fiz? Eu não fiz culto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a viver o evangelho dentro de casa. Eu comecei a transmitir Deus dentro de casa através daquilo que eu prego. E de repente o meu sogro, ele é um italiano de muita cultura dos antigos. A cultura italiana lá no Rio Grande do Sul é de blasfemar muito, chamar Deus de porco. E para tudo ele blasfemava. Para tudo ele resmungava. Mas com o passar do tempo, com a convivência, nós fomos morar lá no mês de novembro, se eu não me engano, outubro. De repente, meu sogro começou a dizer: sangue, fogo e labareda. De repente ele começou a dizer: isso é o diabo. E eu comecei a ver o interesse dele de querer ir para a igreja. E eu comecei a observar a minha sogra sentar e pegar o celular e assistir o culto na live. As minhas cunhadas buscando um referencial de Deus dentro de casa, dentro da família. A minha cunhada passou num problema muito difícil, depressão, tinha acabado de ganhar neném. Seu marido por muito tempo não conseguia trabalho, estavam vivendo uma vida financeira muito difícil. E Deus me deu um sonho, e eu contei o sonho para eles. Eu fiz assim: ó, toma essa manga gospel aí, agora se vira com o que Deus falou. Virei as costas e disse: você tem pastor, vai procurar o conselho do teu pastor. Passado alguns dias eles nos chamaram: nós queríamos pedir ajuda de vocês e orientação de como nos conduzir. E não digo que foi do nada, mas veio de Deus. Hoje eles são empresários. Em tão pouco tempo eles trocaram de carro. Eles têm uma caminhonetona top. Eles compram e eles estão atendendo, e a clientela deles, as pessoas estão indo buscar. Eles não estão mais nem correndo atrás de clientes, os clientes que estão correndo atrás dele. E eles olham, cheguei aqui no primeiro dia em Brasília, ele me pegou e me mandou uma mensagem dizendo assim: eu preciso de uma palavra de Deus. E eu peguei, eu falei assim: vou orar. E Deus me deu uma palavra e mandei para ele. Eu falei: recebe, medita sobre isso aí e te posiciona. Preste bem atenção. Qual é a família que faz isso? Existem muitos problemas ainda que precisam ser ajustados. Mas quando a tua família, aquele que jamais te trataria como um homem, como uma mulher de Deus, começa a olhar para você como um referencial de Deus dentro de casa, aí sim você sai vencer lá fora as guerras. Olha para a casa de Davi. Um filho olhou para sua irmã e desejou ela ardentemente, que foi e violentou ela, estrupou ela. E daqui a pouco, quando terminou as coisas, ele abandonou ela, deixou ela desonrada dentro da própria casa. O filho mais velho, Absalão, olha para o pai, esperando um posicionamento de um homem, porque hoje em dia não existe mais homem. O Absalão olha para Davi esperando um posicionamento, só que ele esperava um posicionamento racional, lógico, como de um rei, não como de um pai. E Davi, por amar os filhos, perdoou. Absalão ficou terrivelmente endemoniado, porque ele achou que o que Davi estava fazendo não era justiça. Absalão foi e matou seu irmão, e começou a se levantar contra o próprio pai.
a ponto de que ele perdeu a sua vida por causa da sua revolta. Será que é necessário você perder os seus filhos, perder o seu marido, sua esposa, seu casamento? Sabe, queridos, eu vou falar algo para vocês. O meu filho mais velho, Davi, desde pequeno foi ensinado a andar nos caminhos do Senhor, andando para lá e para cá na igreja, onde a gente ia, ele estava junto. Ele ministrava no altar comigo. Ele recebeu o Espírito Santo, o toque de Deus. Tinha visões, tinha sonhos. E um dia ele se revoltou, segundo ele, com o meu posicionamento, porque eu não negocio verdade. Sabe aquela frase que fala assim, que o pai ou a mãe tem que ser amigo do filho? Isso está completamente errado. Está completamente errado. Porque pai é pai, não é amigo. Mãe é mãe, não é amiga. Porque se um amigo fala uma verdade para você, você aceita ou não? Sim ou não? Se você não aceitar, o teu amigo não vai virar as costas para você e vai continuar, talvez sendo seu amigo ou não. Mas quando o pai, na sua época, né, minha irmã? Nós que somos mais velhos, o pai falava uma coisa, tinha que acontecer, tinha que fazer ela ali na hora. E o problema é que nós hoje, por termos talvez uma infância sofrida, muito castigo, quando chegou o nosso momento de trazermos algumas verdades que vivemos, aí vem alguém, um endemoniado, dizendo que o seu filho tem que escolher o que ele quer ser, nas suas opções de vida sexual, ou até mesmo de gênero. Aí vem os direitos humanos dizer para você que você não pode bater no seu filho e corrigir. Aí vem as pessoas, o teu vizinho, se você começa a dar uma cintada, uma chinelada, porque hoje em dia se você der uma palmada, já chama o conselho. Quantos aqui apanhou de chinelo? De vara, de mangueira, de fio, de cabide, de pau? Bolhadeira, chicote, e não morreu. Hoje nós olhamos para os nossos pais, e eu sei que se meu pai não tivesse feito o que ele fez comigo, eu teria virado um bandidão por aí. Não é verdade? Preste bem atenção. Não negocie verdade. Por mais que o teu filho olhe para você e ache injusto. Foi injusto o que Davi fez em perdoar o seu filho que havia violentado a sua irmã? Sim ou não? Ele era pai. Eu tive no início do meu ministério muito problema em diferenciar o meu pai do meu pastor, que eles eram o mesmo. E quando eu consegui ajustar e trabalhar isso dentro de mim, meu pai ainda tem dificuldade de separar quem é o filho e quem que é o pastor agora. Pai de família, que tem filhos. E é assim, a família ela é constantemente atacada de todos os lados, de todas as maneiras. Porém é porque esquecemos Deus no início de tudo. Quero dar um conselho para vocês: não chamem Deus no meio do casamento. Chame Deus no início. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi aonde? No casamento. Trouxe vinho novo para trazer alegria. Para trazer alegria. Quando eu iniciei o meu casamento, eu estava retornando de uma vida promíscua, de drogadição. Estava dentro da igreja, sentado como muitas vezes o seu filho está. Mas o que Deus tem com você é com você. Tem por seus filhos, mas os seus filhos precisam viver o que você vive. Um dia eu estava na minha casa, tomando banho para ir para a igreja, e eu estava brabo, porque o meu filho mais velho estava fazendo coisa errada. Queria estar ministrando no altar durante o final de semana, durante os cultos, mas durante a semana ficava fazendo um monte de coisa, desobedecendo, respondendo, assistindo coisas que não devia no celular. E eu falava para ele, da mesma maneira como que eu cobro, o problema dele é que eu era pai e líder dele. Eu falo assim, da mesma maneira como que eu trato qualquer um que está lá no altar, e eu trabalho e busco que eles tenham responsabilidade, santificação, Deus na sua vida, eu vou cobrar de você.
O problema é que você é meu filho, eu falei para ele, e você não vai me tratar como seu pastor. Hoje ele está longe dos caminhos do Senhor. E eu cheguei aqui em Brasília, fiquei muito triste por muitas coisas que eu vi, mas eu me apeguei na palavra de Deus, diz que quando você ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ainda que ele se desvie. Eu falei, Jesus, por causa da tua palavra, traz ele de volta. Traz ele de volta. Meu posicionamento agora é como o pai do pródigo. O pai do pródigo não saiu correndo atrás dele quando ele saiu pela porta da casa. Ele ficou sentado olhando para o caminho, pelo mesmo caminho que ele foi embora. Ele ficou aguardando o seu filho voltar. E quando ele voltou, ele tratou com honra. E o problema do irmão, o problema é que o irmão também era pródigo, dentro de casa. O irmão que estava dentro de casa, ele era talvez mais pródigo do que o outro, porque o outro reconheceu, se arrependeu e queria, não estava entendendo que ele não era mais filho, mas ele queria no mínimo ser servo. Mas o que estava dentro de casa, que era filho, vivia como se fosse um servo, querendo ser servo. E o pai vira para ele e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você come comigo na minha mesa, na minha presença, você está comigo todos os dias, tudo que eu tenho é teu. Agora esse teu irmão que estava morto, olha, sabe o que diz a cultura do judeu? Que quando um filho pede ao pai a sua herança em vida, a minha esposa está recebendo do meu sogro agora, do pai dela, a herança em vida. Mas quando o filho pede para o pai a herança em vida, para o judeu que ouve e recebe essa informação, é a mesma coisa de dizer assim: pai, me dá o que me pertence, porque para mim você morreu. Foi isso que aquele pródigo falou para o seu pai: me dá a herança que eu tenho direito, e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque para mim você morreu. Olha como que estava o coração daquele filho pródigo. Presta bem atenção. Os pais trabalham para deixar um legado. E quando as coisas estão desestruturadas, desordenadas, quando o primogênito que tem a bênção, os seus irmãos não o honram, não sabe trabalhar e entender que Deus escolheu o primeiro filho para assumir o legado do seu pai, porque Deus trabalhou igreja família. Sim ou não? Família. A igreja começou na família. E como as coisas estão tudo fora do lugar, aí você entende o motivo porque Caim matou Abel. Existe a bênção do primogênito. Olha aqui que Ismael, criança ainda, vira para Isaac quando estava sendo desmamado. Ele começou a caçoar, a zombar de Isaac, dizendo: você pode ser o que vai carregar a bênção, mas quem nasceu primeiro sou eu. Aí Sara viu aquilo e disse: não gostou. Mas Sara, naquele momento, uma das poucas vezes que Sara foi usada por Deus, ela vira para Abraão: Abraão, manda embora essa escrava e esse menino, porque ele não tem parte na tua herança. E a Bíblia diz que aquilo pesou no coração de Abraão, porque sendo filho da desobediência, ainda assim era filho de Abraão. Ismael pediu para nascer? Sim ou não? Agar pediu para ter um filho com Abraão? Sim ou não? E aí Abraão bate nas costas deles e diz: vai em paz, Deus te abençoe. Você entende o grito, o gemido daquela mulher quando ela começou a caminhar sem direção, sem rumo no deserto. Abandonou o filho debaixo de uma árvore. Andou cerca de 800 metros. Se assentou e começou a chorar e a clamar, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Ela, por ser uma mulher adulta, ela ia ter mais resistência do que uma criança no deserto, no sol. Filho não nasceu para ser largado. Temos uma responsabilidade muito grande, porque eles não são nossos, eles são do Senhor. Ainda que ele se desvie, Deus traz de volta. Porque quando eu estava longe, não foi o pastor me buscar, não foi o irmãozinho de oração, de intercessão,
não foi o ministério que está em evidência, não foi o cantor fulano de tal que foi ao meu encontro. Ninguém foi me buscar, queridos. Mas enquanto que eu estava longe, eu falava e orava para Deus pedindo para mim na terceira pessoa. Eu falava de mim, não orava com Deus como se diretamente eu falasse com Ele. Eu falava: Deus, um dia que a polícia entrou num matagal para me matar mesmo, porque estava dando tiro. Quem entra no matagal escuro dando tiro na sua direção, assume o risco de matar. E eu correndo no matagal e o policial dando tiro. E eu caí num buraco de esgoto, numa valeta, bati meu peito e voltei para o outro lado. Eu pensei: vou morrer, porque eu comecei a ficar sem ar. Incrível que pareça, naquele dia eu não tinha aprontado, mas eu sabia que eu fazia coisa errada. E o policial não queria nem saber. E eu olhei para os céus, no Rio Grande do Sul estava nublado, com cerração, e abri uma fresta no céu, assim na nuvem. Eu comecei a ver as estrelas. E naquele momento eu lembrei que o meu pai estava lá no monte, orando por mim, orando pela igreja, orando pelo povo de Deus. Porque antes de eu sair de casa ao meio-dia, ele disse para mim assim: meu filho, vamos comigo no monte. E eu falei para ele: não, pai, hoje eu tenho treino. Eu ia fazer bagunça, fazer coisa errada. E quando eu vi aquelas estrelas, eu falei para Jesus, falei assim: Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, me livra dessa, e eu vou te servir. Fala para o meu pai que está lá no monte, orar por mim, para mim escapar dessa, e eu vou te servir. Foi essa a minha oração. O policial passou correndo pela valeta e não me viu, e continuou descendo o matagal adentro. Eu levantei daquele lodo, daquele esgoto, fui no sentido contrário dele. Eu cheguei na beira da mata e olhei a polícia batendo no meu irmão, algemando ele, botando ele dentro do camburão. Eu falei: é hoje. Corri, pulei 2, 3 muros, atravessei numa outra rua, fui para casa. Cheguei em casa, eu tomei um banho, debaixo da cama. Eu vivi uma vida de mentira, uma vida de promiscuidade. Mas o tempo todo, quando eu ia fazer coisa errada, eu falava comigo em silêncio. Eu falava assim: Deus, não me deixa morrer, porque eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno. E eu falava isso. Mal sabia eu que era o Espírito Santo já trabalhando em mim. Mal sabia eu. Toda vez que eu ia usar droga, que eu ia beber, que eu ia brigar, eu ficava endemoniado. Essas pessoas que você olha que vê, fica brigando na rua aí, você pode ter certeza, meu irmão, se tu tiver visão espiritual, você vai ver demônio. Porque a vontade que eu tinha quando eu brigava era enquanto que não tirasse a vida daquela pessoa, eu não parava de bater. Pensa num homem desse tamanho aqui batendo em você. Só Jesus, não é verdade? Eu não brigava com um cara só, manda, não. Era 3, 4. Uma vez tentei brigar com 10, eu tive que correr. Apanhei um pouco. Mas quando Jesus me resgatou, eu fui para a igreja. Eu estava namorando ainda com a minha esposa. Cheguei num culto que a igreja estava lotada. Eu costumava sentar na última cadeira, encostava minha cabeça na parede assim, tirava aquele belo de um cochilo. Durante o final de semana eu estava na igreja, durante a semana aprontando tudo e tudo. A igreja inteira sabia que eu aprontava, menos o meu pai, mas como meu pai sabia, porque ele estava orando. Deus provavelmente falava assim: olha pelo teu filho, ele é perturbado, viu? Dei muito trabalho para os anjos. Eu cheguei naquele culto um dia lotado a igreja. Tinha 2 lugares bem na frente. Cheguei na porta de mão dada com a minha esposa. Eu falei: não vou ficar no culto hoje não. Está lotado. Aí a obreira na porta disse: não, tem 2 lugares lá na frente. Eu olhei assim: não vou. E acabei sendo convencido pela obreira e pela minha esposa. Sentamos no primeiro banco. Quando eu sentei, o culto não tinha começado, já estava atrasado. E de repente eu ouvi um barulho do lado de fora da igreja. Uma gritaria, sapateado, e batendo palma.
Eu falei, que é isso? Eu olhei para a porta, assim, todo mundo vira para a porta para ver o que é, porque crente quando não está acostumado com o céu, acha que é tudo estranho. E todo mundo virou a cara para a porta e entra uma mulher. Tchau, tchau. Aquilo que você vê às vezes os irmãos fluindo no Espírito, você acha estranho, aquilo é Deus, viu? E quando eu olho, entra uma mulher sapateando, entrou com uma equipe de obreiros e de ministros de louvor, e os obreiros começaram a se arrumar ali no instrumento. Aquela mulher pegou o microfone e já começou a ministrar, e antes mesmo de ministrar o louvor, ela aponta bem assim para mim: ei jovem, eu não te conheço. Eu estava do lado com a minha esposa, ela mandou a igreja ficar de pé, ela apontou o dedo e disse assim: eu não te conheço, não sei quem é você, não sei quem é o teu pai, mas eu vejo uma grande obra de Deus na tua vida. Eu olho para esse altar e eu vejo você trocando vários instrumentos, não um só. Eu não sei quem você é, mas Deus me diz que Deus vai colocar na tua vida não só a porção de unção que está na vida do seu pai, mas Deus vai te dar a porção dobrada. Mal sabia ela que eu era o filho do pastor. Eu não conhecia aquela mulher, foi a primeira vez que eu vi ela. E enquanto que ela falava, eu estava com a mão assim, levantava no cantinho da mão e falava assim para minha esposa: essa mulher é doida. Essa mulher é doida, ela não sabe o que ela está falando, sou quase um bandido. Eu falava assim. Só que ela pegou e falou bem assim: por esses dias, você fez uma oração e Deus te ouviu. Fazia muito tempo que você não falava com Deus, mas Deus te ouviu. É o fato de você estar aqui vivo hoje. Eu olhei para ela e só esperei o que ela ia dizer. Você falou para Deus assim: Deus, se tu tens um propósito na minha vida, me livra dessa e eu vou te servir. Fala para o meu pai lá no monte orar por mim e me livrar, e eu vou te servir. Ela disse exatamente a oração que eu havia feito. E eu parei e tive que dizer para mim mesmo: só pode ser Deus. Queridos, naquele dia eu tomei uma decisão, eu me reconciliei com Jesus. Cheguei em casa, falei para o meu irmão, falei assim: Rodrigo, eu não vou mais sair com esses caras, não vou sair mais com essa, a gente fala, gurizada lá no sul. Para mim acabou tudo, eu vou parar, porque se eu não parar, eu vou virar bandido, ou eu vou para a cadeia, ou a polícia vai me matar. Eu vou entregar minha vida para Jesus. E o meu irmão, que havia apanhado da polícia e não me entregou, chegou e disse: eu vou fazer o mesmo. Porque a polícia foi lá em casa, bateu lá na porta. O policial que veio, entrou no mato me dando tiro, veio para me reconhecer, ele não me reconheceu. E a partir daquele dia Deus começou a mudar minha vida. Só que eu comecei meu casamento todo errado. Eu vivia uma vida de fornicação. A minha esposa nem era convertida direito. O meu filho nasceu e eu fui casar muito tempo depois. 4 meses depois. Se você olhar a filmagem do meu casamento, está lá o meu filho gritando: mãe! Chorando para tomar leite, né? Mas foi gradativo, queridos. Eu vou falar uma coisa: eu tive que recuperar e reconquistar muita coisa na minha vida que eu entreguei. Eu sei que algumas coisas eu ainda pago até hoje, porque eu parei de estudar, quis voltar a estudar quando era mais velho e não dava mais conta. E quando eu comecei o ministério, comecei tudo errado, porque eu queria fazer, queria estar em tudo e todos, mas deixava minha mulher em casa, deixava o meu filho em casa. E quando eu comecei a trazer para perto, tinha muitas barreiras. Aí tinha as minhas cadeias espirituais, tinha as cadeias espirituais da vida dela, da que veio da família dela, até você começar a ter entendimento. Vou te falar uma coisa: dezembro agora, dia 16 de dezembro, nós completamos 20 anos de casados. 23 anos que estamos juntos. Passei mais tempo com essa mulher do que com meus pais, morando com eles. Mas eu quero te falar uma coisa, como nós cantamos aqui no início: eu não me arrependo. Foi difícil, mas eu não me arrependo. Davi não se arrependeu de trazer de volta a unidade do corpo de Cristo, da família. Ele perdoou o tempo todo. E quando ele vai passar o seu legado, ele chega para
ele chega para Salomão e diz assim: olha, Salomão, acima de tudo guarda o teu coração, mas você tem aqui, ó, pessoas, homens, peritos. Ele só trouxe homens de Deus para ajudá-lo, para guiá-lo, para direcioná-lo, para instruí-lo. Davi foi um homem que venceu muitas batalhas, perdeu muitas dentro de casa, mas em nenhum momento ele desistiu da sua família. Nenhum momento ele retrocedeu. E hoje nós não temos homens e mulheres de verdade dentro de casa. Está tudo errado. A mulher que agora quer ser sacerdote. O homem agora é um homem frágil, cheio de mimimi. O homem se torna agora um cozinheiro. Você vai ver quantos homens agora... Não é errado, querido, isso que eu estou falando. Você precisa ajudar a sua esposa. Mas tem muito homem... Eu me acomodei quando minha esposa ganhava muito. Sabe o que eu fazia? Ficava em casa. Quando eu lembrava, limpava a casa. Quando eu lembrava, varria. Porque eu fiquei acomodado. Tinha alguém que estava fazendo o meu papel de sustentar a casa. E tudo que eu tentava em Deus, eu fracassava. Eu vencia na vida dos outros, mas não conseguia vencer na minha vida. Então do que adiantou? Sabe o que eu fiz? Deus falou para mim: para tudo. Para tudo. Devolve este ministério. Vem comigo para a casa do oleiro. E eu vou te devolver outra pessoa. 2013 eu saí de perto da casa do meu pai, do ministério. Fui para um outro ministério longe, fui para o Rio Grande do Sul. E lá Deus começou a trabalhar e forjar a mulher que hoje anda lado a lado comigo no meu ministério. De igual para igual. Os meus filhos, minha filha chega em casa, às vezes ela bota as bonecas, ela levanta as mãos e começa a ministrar. E ela bate os pés e começa: santo, 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 e começa a ministrar sobre as bonecas. Ela vira para a gente: mamãe, você está com dor nas pernas? Um dia ela fez isso. Ela foi e começou a orar, porque a criança começou a ver a linguagem dos pais dentro de casa. Queridos, não adianta você: minha casa só vai resolver quando fizer um culto ou quando alguém... Não, vai resolver quando você quiser ser um homem de Deus e ser uma mulher de Deus dentro da sua casa. Tem vezes que você não vai entender nada. Tem vezes que você vai sentir muita dificuldade. Sara riu quando ela ouviu o propósito que Deus tinha na vida dela. Sim ou não? Eu estou velho, vou gerar filho. Sabe quando ela gerou? Quando ela entendeu que ela precisava ser o útero profético. Porque Abraão seria o homem que seria em Deus quando aquela mulher aceitasse o propósito de Deus na vida dela. Ela gerou o filho da promessa. Amém, queridos? Preste bem atenção. Quando a tua família está unida e é uma só, o texto que nós lemos diz que ali Deus ordena a sua bênção. Ele não está falando só da igreja local, física, 4 paredes. Ele está falando quando você está caminhando com Cristo, a tua família está andando com Jesus. Mesmo que você tenha alguns que estão querendo fugir para um lado e indo para o outro, você tem que ter fé, perseverança e esperança, porque Deus vai trazer de volta, sim. Mas quando você anda num propósito, num só amor, como diz a Bíblia, num só espírito, Deus ordena a bênção. Eu vivia endividado, ganhando 12 mil, minha esposa ganhava. Vivíamos endividados. Hoje não temos salário e não nos falta nada. Porque a segurança da minha esposa era a força do seu trabalho. E o meu desequilíbrio, muitas vezes por falta de maturidade, fazia com que eu afastasse mais ainda a minha esposa de andar comigo. E quando eu falei: eu vou parar, então eu vou obedecer, Deus começou a trazer ela para perto. E hoje eu não funciono sem ela. E ela não funciona sem mim. Hoje, por incrível que pareça, a gente tem ainda algumas divergências de opiniões, mas sempre Deus está trazendo equilíbrio. Você pode não concordar, você pode ser como aquela mulher sensata, Abigail, que viu o erro do seu marido, mas ela foi proteger. E quem pagou o pato foi o marido e não ela, porque você olha, se o marido está distante do Senhor como sacerdote, a casa toda perece. Sim ou não? O que aquela mulher fez? Foi sábia, sensata,
Nabal estava fazendo um monte de burrada. E ela foi sensata e diz: Senhor, está aqui o que você pediu. Chegou diante de Davi e se humilhou, pedindo misericórdia pela sua casa. E Davi poupou aquela família. Ele falou assim: agora ele não é mais meu inimigo, agora ele é inimigo de Deus. Quem trata com ele agora é Deus. Deus, ele é juízo. Fala assim: Deus é juízo e justiça, mas Jesus é amor. Sabe quem cuida das mulheres? Jesus. Você vê mulheres que serviam Jesus com seus bens. Jesus apareceu, a primeira aparição dele, quando ele ressuscita, ele apareceu, não foi para os discípulos. Tem um mistério com as mulheres, e as mulheres muitas vezes não entendem. Mas se você quer ver uma coisa, cara, chega nas igrejas, faz um balanço. É mais mulheres do que homem. A mulher tem mais fé, a mulher luta mais, a mulher busca mais, porque a mulher, ela é família. Sim ou não? E o homem, ele é mais ego, ele é mais umbigo, ele está mais preocupado com o seu bem-estar. Mas da mesma maneira nós precisamos ter entendimento que cada um precisa sim da sua necessidade, cada um precisa ter equilíbrio. E o dia que Deus falou para mim: estou colocando cada coisa no seu devido lugar na sua casa, eu entendi o tempo que eu fiquei de 2015 até 2018 aqui em Brasília, onde que Deus começou a trazer equilíbrio. Eu comecei a parar. Sabe o que eu fiz, Caio? 2016, eu fiquei 6 meses sem ministrar. Eu me coloquei em disciplina, sabe por quê? Porque faziam mais de 12 anos que eu não sabia o que era ficar longe do altar. Eu só dava para os outros, mas não tinha nada para dar para minha família. Eu era como Asaf no Salmo 73, o Senhor é bom, versículo 1. Verdadeiramente o Senhor é bom para com Israel. O contexto: Asaf era o homem que estava sendo usado por Deus para dirigir o louvor, a adoração. Quando Salomão terminou de edificar o templo, a glória de Deus desceu. Ele era um homem que estava no auge do seu ministério, mas ele já era velho, mas ele chegou no auge. E aí o versículo 2, ele declara: e os meus pés quase se desviaram do caminho do Senhor. Faltou pouco, ele disse. Porque ele imagina, ele sai de casa, a igreja ficava no centro. O sacerdote, o levita, eles não podiam ser ricos, eles não podiam ter posses. Provavelmente eles moravam longe, na periferia. Tinha que passar pelo centro, pela casa dos ricos, olhando todo mundo testemunhando, porque segundo o contexto, quando a glória desceu, todas as pessoas que foram aquele culto de 7 dias foram curadas. Aquelas que estavam enfermas foram curadas. Ele chega em casa, ele olha para a esposa. A esposa provavelmente perguntou: como é que foi o culto? E ele começa a contar: uau, Deus desceu na terra, Deus me usa. Aí qual foi a pergunta para a mulher dele? Porque a Bíblia diz que no contexto, que ela era doente, os seus filhos estavam doentes. Ah é? Deus curou todo mundo? E eu? E os seus filhos? Aí ele começou a invejar a prosperidade do ímpio. Ele começou a invejar até a morte do ímpio, porque ele tinha um lugar para ser enterrado. Provavelmente ele seria enterrado na cova do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Usava e morava na mesma casa velha. Não tinha regalias, não tinha luxo, não tinha comodidade como muitas vezes a gente quer ter. Porque afinal de contas, se você disser para mim que trabalha só para comer, então por que muitas vezes você pede para Deus aumentar o seu salário? Você não trabalha só para comer. Você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, você quer vestir bem, você quer dar condições para os seus filhos. Sim ou não? Se você disser para mim que só quer trabalhar para comer, você está errado. Mas Asaf não tinha isso. Pensa, ele olha para a sua casa e ele diz: uau, vamos falar na linguagem correta, sou um fracassado ministerialmente. Deus me usa para os outros, mas não me usa para minha casa. E eu comecei a ver isso um dia que Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu chorei quase 2 horas dentro do meu banheiro, ouvindo, lendo aquela palavra e ouvindo Deus ministrar o meu coração. Não adianta nada, Guilherme.
As pessoas vêm bater nas suas costas e dizer para você: você canta muito bem, parece o Fernandinho cantando, como eu ouvi aqui sexta-feira. E chegar em casa, meus filhos doentes, meu filho mais velho longe dos caminhos do Senhor, não saber direcionar o que Deus está mostrando para o meu filho. Eu falei: não, tem que parar tudo. Tem que parar tudo, porque eu preciso entrar no céu com a minha família, não com os meus seguidores lá do Facebook ou do YouTube. Eu preciso entrar no céu com a minha família e não com a igreja que Ele colocou nas minhas mãos, porque a igreja é do Senhor. Eu estou lá simplesmente como eunuco cuidando da noiva. Então tem coisas que não se negociam. Porque quando eu precisei de um pai, eu tinha um pai que me ensinou o caminho de Deus. E mesmo que eu desviei, quando eu estava lá no mundão, eu falava: Deus não me deixa morrer. Eu sabia que existia um Deus. Mas um dia esse amor me constrangeu de tal maneira, me estreitou, me afunilou. Eu precisei descer até o fundo para poder voltar para Jesus. Se coloque de pé. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que diz assim: ah, foi um sermão encomendado. Sim, foi do céu, encomendado para a tua vida, tá? Deus fala com quem está presente, não com quem está ausente. Você não pensa: ah, o fulano devia estar aqui, meu marido, minha esposa. Temos os irmãos que estão nos acompanhando ali, estão assistindo. Essa palavra é para a tua vida, é para a tua casa. Enquanto que você busca o reino de Deus, tudo o que você necessita, a palavra de Deus diz que é acrescentado. Então você busca o reino de Deus para você e para a sua família. Você não pode deixar a sua esposa para trás, você não pode deixar o seu marido para trás. Se o seu marido está caminhando, corra atrás dele. Se a sua esposa está caminhando, corra atrás dele. Se os teus filhos estão ficando para trás, para um pouquinho e deixa eles caminhar junto com você. Em Israel, as oliveiras dentro dos muros, elas são podadas, mas para o lado de fora, como no jardim de Getsemane, elas são altas até de 5, 6 metros de altura, e o fruto só dá lá em cima. Mas dentro dos muros, as oliveiras, elas são podadas com um único objetivo: para que os pequeninos possam comer do fruto. Se o teu filho não se alimenta daquilo que Deus tem na sua vida, tem alguma coisa errada. Se a tua esposa não se alimenta daquilo que Deus fala com você, tem alguma coisa errada. Se o teu marido não se alimenta daquilo que Deus está falando com você, tem alguma coisa errada. Nós precisamos parar. Um dia uma pessoa falou assim para mim: ah, eu prefiro não ir para a igreja e cultuar Deus em casa com a minha família. Eu achei aquilo um absurdo. Porque a Bíblia diz: não deixando de congregar. Mas preste bem atenção, o contexto que ela estava vivendo. Ela precisava ser pastor, pastora, mãe, pai, dentro de casa. Porque lá fora na igreja era uma coisa, dentro de casa era outra. Então ela disse: eu vou parar por causa dos meus filhos. Você acha que Deus vai te punir por causa disso? Deus não me puniu porque eu parei 6 meses de ministrar. Porque eu precisava ser ministrado. Eu entendi e falei: Deus, está aqui o ministério, te devolvo. Já que o Senhor está pedindo para mim ir com o Senhor, dar um passeio na casa do oleiro, não foi fácil. Eu chegava na igreja, Caio, e ficava me coçando. Como eu queria estar lá. Como eu queria estar fazendo, como eu queria estar participando. Mas eu estava lá no cantinho, atrás das malhadas, esperando o tempo certo de Deus. E eu não me arrependo. Se eu puder falar para você que valeu a pena, valeu a pena. Sofremos muito, mas hoje nós desfrutamos de uma vida abundante em Deus, em todas as áreas. E é tão interessante que quando eu vou ministrar, eu não fico muitas vezes perguntando para ela: o que você vai fazer a abertura do culto? Eu não faço isso. A gente não fica manipulando ou controlando ou tentando encaixar uma coisa com a outra, mas quando a gente chega para ministrar, Deus confirma na palavra que ela está abrindo o culto, na hora que ela vai fazer a oração,
tudo se encaixa, tudo anda junto, é uma engrenagem que funciona muito bem. Há muitos anos eu vivia chorando pelos campos. Falei, Deus, eu sei que minha esposa tem que andar comigo, mas eu quero ir. Eu pedia para Deus, me envia. Como que Deus vai me enviar com a minha casa toda desestruturada? Deus falou, para um pouco, para com as agendas, para de ficar viajando, Guilherme. Fala para o teu irmão, para de ficar viajando. É verdade. Se tu não viaja de carro ou de um estado para o outro, você fica viajando na maionese, sonhando coisas que Deus não te deu. Mas preste bem atenção. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, não tem dinheiro que pague. Deus fala com você, Deus fala com o teu filho, tudo se encaixa e tudo funciona perfeitamente como foi o propósito e o projeto original de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para que você apresente a tua vida, a tua família, os teus filhos. Fala para Deus assim, Deus, aqui estão os meus sonhos, os meus projetos. Eu ainda não sei corretamente se o que eu estou sonhando é os sonhos de Deus, mas Senhor, se não for, estão aqui os meus sonhos. Eu quero realizar os teus sonhos na minha vida. Hoje eu abro mão, Senhor, do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, da minha fragilidade, da minha razão, do meu intelecto, até mesmo daquilo que eu acho que eu sei, dos meus títulos. E faça como Paulo disse, olha, eu abro mão de tudo isso, até de ser chamado de perseguidor da igreja, mas com um único objetivo, conhecer o Senhor e ser achado nele. Que você venha, talvez hoje seja necessário que você venha desconstruir algumas coisas. Talvez seja um momento onde que você precisa ficar calado. Talvez seja um momento onde que você precisa se posicionar e abrir os seus lábios e falar, não no tom de briga, mas dizer assim, olha, a palavra de Deus, e assim diz o Senhor, porque quando você fala da palavra de Deus, é inegociável. Quando você desce do alto lugar e você ouve a voz de Deus e chega dentro de casa e diz, assim diz o Senhor, é irrevogável. Nós não temos como argumentar quando Deus fala na terra. Mas você precisa ter uma palavra de Deus hoje. Se você é sozinho, você é sacerdote dentro da sua casa, mas você também é sacerdote da sua vida. Você precisa trazer equilíbrio de Deus sobre a tua vida, ao ponto de chegar e falar, Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero os sonhos, os projetos de Deus sejam realizados na minha vida. Comece a orar, fala com o Senhor Jesus.